Livro de Romanos, capítulo 8, dos versos 26 ao verso de número 28. O texto bíblico nos diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O livro de Romanos aqui que nós estamos lendo nessa noite, o capítulo 8 ele se divide em 4 partes mais ou menos. Se você olhar o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, Paulo vai tratar sobre a libertação dos pecados, dos nossos pecados por meio de Cristo. Do verso 12 ao verso de número 25, Paulo ele vai tratar sobre a questão da adoção, como Deus nos adota como seus filhos por meio de Cristo. Do versículo 26 ao versículo 28, nós vamos perceber que Paulo vai tratar do tema sobre a ajuda do Espírito Santo, ajuda, conforto, o consolo do Espírito Santo. Do verso 29 ao verso de número 39, Paulo então vai falar sobre a certeza da salvação e de que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. O que Paulo faz ao descrever essa perícope, nesse texto que nós acabamos de ler, e após ele explicar, lá desde o capítulo 1 de Romanos, ele vem explicando sobre a doutrina da justificação. E ele vai enfatizar a necessidade também da nossa santificação. Então o apóstolo Paulo vai fazer o quê? Ele incumbe-se nesse capítulo de consolar o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo que ele escolheu para amar, o povo que ele escolheu para que Cristo morresse na cruz do Calvário, pelo qual ele nos justificou por meio de Cristo, nos adotou por meio de Cristo e agora ele nos dá uma palavra de conforto para esses irmãos. Romanos aqui, essa carta pela qual o apóstolo Paulo ele vai escrever, ela foi escrita para uma igreja vibrante, uma igreja atuante, tanto que Paulo não trata tanto de problemas aparentemente dentro da carta. Tem algumas divergências na relação entre judeus e gentios, mas é uma igreja que é vibrante e atuante. Romanos, como nós lemos, já nos dá o endereço da onde essa carta foi escrita, para a cidade de Roma. E embora as origens dessa igreja não sejam conhecidas, nós não temos muitas informações, ela pode ter sido formada, ela pode ter sido construída após alguns cristãos voltarem de Jerusalém após a ressurreição de Jesus Cristo e no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como nós lemos no livro de Atos. Então, quando Paulo escreveu essa carta, ele ainda não havia visitado a igreja de Roma, não havia estado na cidade de Roma, embora ele nutrisse o desejo de estar naquela cidade, de pregar naquela cidade, como nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, ele admirava a fé desses irmãos em Cristo. Paulo admirava tanto a fé desses irmãos em Cristo, que ele orava regularmente pela vida desses irmãos. Tendo dito isso, é possível nós observarmos 3 ensinamentos, pelo menos aqui, 3 propósitos que Paulo vai descrever nessa carta. O primeiro propósito foi de preparar os romanos para a sua viagem, para a sua chegada àquela cidade, porque Paulo desejava estar ali naquela cidade, Paulo desejava estar ali falando de Cristo para aqueles irmãos ali. O segundo propósito, então,
envolvia a compreensão de Paulo em relação aos cristãos que precisavam ser confortados. Lembrando que os cristãos eles eram perseguidos, eles eram mortos, então Paulo escreve para confortar, e Paulo procurava então dar a essas pessoas uma boa instrução em relação à sua fé. Uma instrução essa em que a sua fé não pudesse ser uma fé vacilante, mas uma fé que fosse operante naquela região. Então Romanos é uma apresentação magistral do plano divino para a salvação, tanto dos judeus quanto dos gentios. E o terceiro propósito dessa carta, então, é uma carta pastoral. E Paulo, então, pretende fazer o que aqui? Exortar os cristãos. Que cristãos são esses? Judeus e gentios, para que eles possam viver em harmonia, porque o Cristo havia morrido tanto para os judeus e para os gentios que confessavam a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então, quando nós olhamos para o capítulo 8 de Romanos, nós percebemos essa estrutura do texto. Nós vemos Paulo falando sobre a nossa libertação do pecado, ele nos fala de sermos filhos de Deus, ele nos fala sobre, então, os sofrimentos que passaríamos, e fala da intercessão do Espírito Santo. Então ele também fala das provas da certeza do amor de Jesus Cristo. O que nós podemos entender quando lemos o versículo 26, 27 e 28, é entendermos que nós não estamos sozinhos. E nós, como cristãos, entendemos que nós sempre precisamos de alguém. Não existe ninguém autossuficiente. O único que é autossuficiente em si mesmo é o próprio Deus. Nós, como seres humanos, nós precisamos do auxílio do outro. Nós precisamos da companhia do outro. Então nós precisamos sempre nos relacionar. Não existe ninguém nesse mundo que diga, eu não preciso da ajuda de ninguém. Não existe ninguém que diga assim, eu não preciso das outras pessoas. Porque nós sempre precisamos uns dos outros. Mas Paulo fala de uma ajuda ainda maior, que não é a ajuda de um outro ser humano, mas que é a ajuda do divino sobre as nossas vidas. A ajuda daquele pelo qual o Cristo prometeu que deixaria para nós, para que os momentos difíceis quando chegassem, nós pudéssemos ter, por meio dele, não somente o arrependimento dos nossos pecados, mas também o consolo e a força para superar toda e qualquer dificuldade. Então nós vamos refletir sobre quando nós recebemos a ajuda do Espírito Santo. Quando esse Espírito Santo ele age na nossa vida. Diferente do meio pentecostal que vai querer dizer e vai querer colocar que você só pode evidenciar o Espírito Santo por meio de um dom sobrenatural, ou falar em línguas, ou ter visão, falar em mistério, seja lá o que for, a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas aconteceu em Atos lá, Pentecoste, aconteceu na conversão. O verdadeiro Espírito Santo que habita no crente é o Espírito que transforma a nossa vida. É o Espírito que muda o nosso ser de forma completa. E esse Espírito Santo habita em todo crente que confessa a Jesus Cristo como verdadeiramente Senhor da sua vida, como seu único e suficiente Salvador. E esse Espírito Santo, ele age sobre nossas vidas porque o próprio Cristo havia prometido que ele viria. E ele vai agir primeiramente em quê? Nas nossas fraquezas. Esse Espírito Santo age em nós quando estamos fracos, debilitados, quando nós não temos mais força alguma. Esse Espírito Santo nos faz refletir que, ao atuar em nossas fraquezas, nós nos lembramos que precisamos orar constantemente diante dele. Precisamos ter o exercício da oração, de falar com Deus.
porque a fraqueza aqui mencionada é a nossa incapacidade de analisar quais são as situações em que estamos vivendo e orar de uma forma inteligente. Não orar de qualquer maneira, mas orar de uma maneira inteligente. Por quê? Porque durante algumas orações, as pessoas cometem erros. Como nós vimos na pregação passada, existem orações corretas e orações erradas, mas tem pessoas que ao orarem, elas cometem os seus maiores absurdos. Elas vão depositar a sua fé em coisas erradas, ao invés de depositarem a sua confiança no Espírito Santo. Se nós formos para Marcos capítulo 9, versículo 24, nós vamos ver uma cena que Jesus Cristo está diante de um pai. E esse pai desesperado acaba jogando o filho no fogo, tenta afogar o seu filho, porque ele está desesperado. E ele não ora de forma inteligente. Ele procura os meios mais fáceis de matar o menino. E Jesus dá uma interpelação para ele, mas no versículo 24, o homem vai exclamar, o pai daquele menino exclama: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Outro personagem que a gente pode se lembrar também é a figura do profeta Elias. E é uma figura que nós conhecemos muito bem. Um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus. E nós nos lembramos de todas as cenas. E uma cena que nos marca muito é quando ele está lá diante dos profetas de Baal. Ele faz um desafio. E ali diante do Deus de Israel, ele vence ali o desafio que é lançado para os profetas de Baal, pelo qual Elias zomba dos profetas e zomba dos deuses deles, porque eles têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem. E ali Elias triunfa. Só que chega um momento em que Elias, ele fica com medo. Porque a esposa do rei de Israel, Jezabel, faz o quê? Diz que vai matar Elias. Jezabel, esposa do rei Acabe, diz que vai matar o profeta Elias. Era para o profeta ficar com medo? Uma mulher falou que ia matá-lo. Ele enfrentou vários homens, vários outros profetas, mas ficou com medo da rainha. Então, o profeta Elias sai, vai para o alto de um monte, e chega lá no alto de um monte e diz assim para o Senhor: eu quero morrer. A expressão de Elias, muitas vezes é a nossa expressão. Começamos bem, fazemos boas coisas, demonstramos fé, ousadia, mas parece que durante a nossa caminhada, de repente, diante do nosso trajeto, algo acontece e desanimamos, baixamos a cabeça, entramos em apatia espiritual, entramos em esfriamento, e alguns pedem até a morte para si. Mas a morte não é o meio mais rápido. O meio rápido é você confiar no Senhor. O Espírito Santo, então, portanto, ele é apresentado como o ajudador para os cristãos, e a sua atuação em nós é tão poderosa que ele garante a nossa adoção. A ação do Espírito Santo ela é tão grande que ela garante a nossa redenção, pela qual nós não poderíamos conseguir alcançar sozinhos, mediante das nossas fraquezas. O Espírito Santo, o que ele faz conosco? O Espírito Santo, ele vem e silencia. Ele silencia os nossos temores. E ao silenciar os nossos temores, ele nos ajuda a superar toda e qualquer dificuldade. Quando nós confiamos no Espírito Santo, ele vem e silencia todo o nosso desespero. Por quê? Porque nos lembramos que para Deus não existe dificuldade. Para Deus não existem problemas ou situações difíceis
pela qual o nosso Deus não pode resolver. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Quando recebemos a ajuda do Espírito Santo? Na nossa fraqueza. Quando nós recebemos a ajuda do Espírito Santo? Paulo, então, ele continua dizendo, porque nós não sabemos orar como convém. É a segunda parte do versículo 26. Paulo vai dizer, o Espírito Santo nos ajuda porque muitas das vezes nós não sabemos orar como convém. Às vezes não conseguimos orar porque as palavras, na verdade, elas não podem expressar a nossa real necessidade, daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que está realmente no nosso coração. Às vezes nós chegamos de uma forma tão polida diante de Deus, que acabamos omitindo, escondendo, e não revelando para Deus o nosso real motivo por que estamos diante dele. De dizer para o Senhor, falar, Senhor, hoje eu acordei, eu estou triste. Senhor, hoje eu acordei, eu estou desanimado. Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo hoje, porque hoje eu estou desse jeito. É abrir o coração de verdade e falar para o Senhor do que você está sentindo. Senhor, existe algo pesando no meu coração. Existe uma mágoa, existe um ressentimento. E é essa questão que nós devemos chegar diante de Deus e abrir de verdade para Deus o nosso coração. Porque é tão interessante que nós conseguimos abrir o nosso coração para um amigo, para um parente e até mesmo para um desconhecido. Mas temos dificuldade de abrir o nosso coração para Deus. De falar para Ele realmente o que estamos sentindo. De derramar diante do Senhor as nossas lágrimas. E falar, Senhor, eu estou aqui. Mas em contrapartida, não sabemos orar como convém, pois a maioria das orações dos crentes, a maioria dos seus pedidos, consiste simplesmente de pedidos pessoais. De pedidos esses em que os pedidos são só em relação aos seus bens materiais. Os crentes, ao invés de focarem os seus pedidos, os seus clamores, de focalizar as suas orações no reino de Deus, na proclamação da palavra, para que a palavra de Deus possa alcançar aqueles que estão perdidos, para converter o coração de pecadores. E aí a gente pode incluir o coração do marido, converter o coração da esposa, converter o coração dos maridos, converter o coração dos pais, de um sobrinho, de um neto, de converter os corações. Por isso o cristão, ele não tem que orar só por bens materiais, mas ele deve orar por aqueles que precisam ser alcançados pela graça de Deus por meio da sua palavra. Tanto que, se nós lermos Tiago capítulo 4, o versículo 3, Tiago ele vai falar assim, pedis e não recebeis. Por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. Para quê? Para esbanjarem nos seus próprios prazeres. As nossas orações muitas vezes lembramos só de nós. E devemos nos lembrar do outro. De um vizinho, de um amigo. Deus, eu não me dou bem com esse vizinho, mas que a tua palavra possa alcançar o coração dele. E que o coração dele possa ser transformado. A minha vizinhança diz que é impossível ele mudar, mas eu creio no poder da tua palavra, que pode mudar o coração desse meu vizinho. A ação do Espírito Santo, ela é tão tremenda, ela é tão atuante, que o apóstolo Paulo vai falar que como nós não sabemos orar como convém, então o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, mostra como Deus, ele penetra a nossa realidade. Paulo vai mostrar que com esses gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo, ele entra na nossa vida, na nossa experiência do nosso dia a dia. Paulo, creio eu aqui, que simplesmente ele quis dizer que somos como cegos. Cegos quando oramos a Deus.
visto que, embora aliviados dos nossos males, nossas mentes se acham, na verdade, perturbadas e até mesmo confusas em fazer a escolha certa do que nos convém ou fazer a escolha daquilo que nós necessitamos. Então, é neste momento que nós vamos nos lembrar de quem Deus é. Quando eu oro, eu lembro de quem Deus é. E o Espírito Santo, ele faz isso na minha vida. Eu lembro de que Deus, ele é infinito. E que eu sou finito. Eu lembro que Deus, ele é soberano. E sendo Deus soberano, eu sou obediente à sua vontade. Os gemidos inexprimíveis é a forma como o Espírito Santo, ele atua em nossos corações. Ele nos inspira as nossas orações que são próprias para nos achegarmos a Deus. Calvino vai dizer que o Espírito Santo, ele afeta de tal forma os nossos corações, que estas orações, pelo favor do Espírito Santo, penetram o próprio céu. As nossas orações são ouvidas quando buscamos o reino de Deus de verdade. Quando nos entregamos verdadeiramente para buscar a Deus, para buscar a sua vontade santa, que é boa, agradável, porque Deus é bom. E a sua bondade permeia toda a nossa vida, toda a nossa existência. E essa vontade de Deus, o reino de Deus é tão soberana, é tão maravilhosa, que ela é cumprida soberanamente em nós por meio do Espírito Santo. Que aí o Espírito Santo, ele vai nos conduzir a orar como convém. Ele vai nos mover a orar de uma forma correta. Quando recebemos a ajuda do Espírito Santo? Recebemos a ajuda do Espírito Santo em nossas fraquezas, quando não sabemos como orar. Mas uma terceira lição, que ao percebermos quando o Espírito Santo age em nós, então, quando recebemos essa ajuda? Nos desejos dos nossos corações. Esse Espírito Santo, recebemos a sua ajuda quando ele sonda os nossos corações. Então, se nós lermos o versículo 27, Paulo vai dizer: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Meus irmãos, não há nada que você possa esconder de Deus. Deus sabe o que está no profundo e no oculto do seu coração. Você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do seu marido, você pode esconder dos seus pais, você pode esconder dos seus filhos. Mas de Deus, não podemos esconder. Deus sabe o que está por trás de cada oração que você faz. Deus sabe a intenção daquele pedido e daquele clamor que você está fazendo. Deus sabe se o que você está pedindo é verdadeiramente algo que Ele vá te abençoar. O Espírito Santo, ele esquadrinha os nossos corações. Então, ele sabe, ele consegue captar qual é a nossa mente e a nossa vontade. Precisamos aqui ter em mente que Deus conhece as propriedades dos nossos corações. Deus conhece os nossos desejos. Deus é quem conhece toda a nossa estrutura, porque foi Ele quem nos criou, foi Ele que nos formou. E sendo Ele criador, então Ele sabe do nosso dia a dia. Deus sabe a cada passo que nós damos. Deus sabe do que precisamos. Deus sabe daquilo que você, de fato e de verdade, você precisa. Deus sabe. No livro de Provérbios, capítulo 21, o versículo 22, o escritor ele diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda
os corações. Em muitos momentos, quando nós vimos Jesus fazendo ou operando alguns milagres, os autores bíblicos em alguns momentos colocaram, porque Deus em Jesus Cristo sabia qual era a intenção de cada homem, de cada pessoa. Quando cada pessoa era levada diante de Cristo para tentar de alguma forma ou incriminá-lo, ou para tentar de alguma forma colocar a fé em xeque, Jesus sabia qual era a intenção daquelas pessoas e por que elas estavam fazendo aquilo. Então, quando nós estamos diante de Deus, orando, pedindo alguma coisa, aclamando, Deus sabe o que de verdade está dentro de você. O que de fato você está clamando. Quando nós olhamos e percebemos isso, toda essa estrutura, o próprio Salmo 139 vai demonstrar que nada pode ficar oculto aos olhos do nosso Deus. No Salmo 139, versículo 1 a 4, o salmista lhe diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. E é muito interessante esse versículo 4, quando ele diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. É a mesma frase, podemos colocar em paralelo, quando Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele ensina os seus discípulos a orarem. No versículo 8, ele diz para os seus discípulos, como ele está ensinando a orar: antes de você pedir, Deus já sabe o que você vai pedir. Deus já conhece. E aí você pode de repente pensar assim: pastor, então vamos lá. Se Deus, Ele já sabe o que eu vou pedir, se Ele já sabe qual é o meu desejo, então não tenho necessidade de orar. Por que eu vou orar? Se Ele já sabe. Então a minha oração é inútil? É em vão? Não. Apesar de Deus conhecer o que você já vai pedir, e Ele saber antes mesmo de você pedir, o que Deus quer ver quando você ora, não é a sua angústia, o que você está pesando no seu coração. O que Deus quer é que quando você busca Ele, você possa depender dEle. Por isso que é uma relação de pai e filho. Por isso que é uma relação daquele em que nós chegamos para o Pai e dizemos para o Pai o que precisamos dEle. E que quanto nós somos dependentes dEle. Que sem Ele, sem Jesus Cristo, nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo na nossa vida, sem a salvação, sem a redenção dos nossos pecados, nós somos apenas um corpo andando de forma vazia. Muito parecido com aquela visão que o profeta Ezequiel tem no capítulo 37 do seu livro. Os ossos se juntaram nos ossos, os tendões, a carne se fizeram em um corpo humano. Mas por dentro estava vazio. Por quê? Porque Deus não tinha soprado. O Espírito dele não estava ali. E existem muitos crentes que andam vazios. Não é o Espírito Santo de falar em línguas, não é o Espírito Santo de ter um dom celestial, mas de mudança de vida. De uma mudança de mentalidade. Porque quando você vai se aproximar a Deus, você vai pedir a Ele e Ele vai te abençoar. Você vai depender dEle e Deus vai estender a sua mão. Paulo já havia pedido grandes coisas diante de Deus.
Paulo já havia clamado muito a Deus. Paulo é um homem de oração. E o mesmo entendeu que os seus pensamentos, Paulo entendeu que as suas aspirações não podem, de maneira alguma, esgotar os recursos de Deus. E que tudo está o quê? De acordo com os propósitos eternos de Deus, segundo a sua vontade. Ao nós orarmos, quando nós oramos pelos motivos errados, então nós não vamos obter a resposta de Deus. Mas se nós orarmos pelos motivos corretos, o Espírito Santo nos impulsionará para prosseguir de fé em fé e alcançar os nossos objetivos. Só o versículo 28 dá um sermão. E eu não vou falar dele todo. Só para completar o que nós acabamos de ler. E Paulo, então, no versículo 28, ele vai dizer: diante dessa ajuda do Espírito Santo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Seja enfermidade, seja dificuldades financeiras, seja problemas no casamento, seja problemas no relacionamento com filhos, seja qualquer dificuldade que nós tivermos na vida, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque diante de cada dificuldade, diante de cada problemática da vida, nós vamos aprender a passar por cada situação. E ao passarmos por cada situação, nós vamos crescer. Nós vamos amadurecer. Nós vamos desenvolver a fé. Nós vamos desenvolver a confiança. Nós vamos desenvolver o caráter de Cristo em nós. Porque somos discípulos dele e devemos aprender dele. E é isso que Paulo está transmitindo a esses irmãos. Irmãos, tudo coopera para o bem. Vocês estão sendo perseguidos por causa de Cristo. Vocês estão sendo mortos por causa de Cristo. Isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus sabe o que é melhor. Mesmo que você esteja mergulhado nas dificuldades. Mesmo que você esteja mergulhado em vários problemas. Que você acha que nunca vai ter fim. Mas o crente, ele tem a certeza que o que conduz às dificuldades dele vai levá-lo a um prêmio ainda maior, que é a salvação e a vida eterna. Onde já não haverá mais choro, mais ranger de dentes, onde já não haverá mais dificuldade, problemas, brigas, intrigas. Por isso que quando nós oramos, nós dizemos para o Senhor: Maranata, venha, Senhor Jesus, buscar a tua igreja. Venha nos buscar, porque o nosso coração suspira e exulta pelo Deus vivo. O nosso coração suspira e exulta por estar diante dele, de estar no seu reino, de estar na sua glória. Quando recebemos então a ajuda do Espírito Santo em nossas fraquezas, quando não sabemos orar, nos desejos dos nossos corações, quando oramos, precisamos pedir para Deus regular as nossas orações de acordo com a sua vontade. O maior objetivo de nossas orações deve ser sempre: não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não nos permita viver longe do seu amor. Não nos permita viver longe da sua graça. Colocando em nossos corações, a cada dia, a certeza do seu amor, a certeza da sua salvação. Porque como ele vai dizer, nada e nem ninguém pode nos separar do amor que está em Jesus Cristo. Porque Deus te ama. Deus cuida de você. E Ele deixou o seu Espírito Santo para cada cristão que o confessa verdadeiramente. E Ele nessa hora, nesse momento, Ele está agindo em nós e por meio de nós e através de nós. Porque Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Você pode até pensar que Ele está longe, mas Ele está com você todos os dias. Tenha essa certeza de que Ele não vai te abandonar, Ele nunca te abandonará, Ele nunca te deixará, porque Ele é o seu Deus, é o seu Redentor, Ele é o seu Salvador. Que Deus abençoe a sua vida,
Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.